gente segue aqui o nosso PH para falar ainda do Atlético. O Anderson mandou aqui a participação, né, sobre o pênalti não marcado. O Brax falou sobre os erros de arbitragem cometidos contra o Atlético, né, na opinião do clube. Vamos ouvir aí o que ele disse. A sequência de erros está nos prejudicando e eu quero entender o que está acontecendo. O pênalti no Bernard, no Clássico, que a gente ganhou. O gol mal anulado do Coelho contra o América, que a gente empatou o jogo. E o pênalti hoje no Coelho, né, no primeiro tempo, que para nós, se não foi claro o pênalti, no mínimo tem a dúvida do pênalti. E o VAR tem que chamar para poder verificar, como verificou o pênalti do Vitor Hugo, que foi pênalti. Então, é um pronunciamento para deixar claro que não estamos transferindo, mas também estamos atentos que são erros que estão nos prejudicando. São 3 erros graves nessa primeira fase do campeonato. É isso aí, Paulo Brax, em entrevista pós-jogo, né, pós o empate contra o Atlético. E aí, no início da noite de hoje, deixa eu confirmar aqui o horário, foi às 6h21, o Atlético postou uma nota falando que a diretoria do Galo se reuniu com a comissão de arbitragem da Federação Mineira de Futebol. Estiveram lá representando o Atlético o Pedro Daniel, que é CEO do Galo, e o CSO Paulo Brax. Receberam eles, né, os representantes do Atlético, o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, e também o presidente da comissão de arbitragem, Márcio Eustáquio Santiago, e o diretor de competições da federação, Gabriel da Cunha Pereira. Durante o encontro, o Atlético apresentou 3 lances para análise. O pênalti no Bernard, na vitória do Galo contra o Cruzeiro, o gol do Coelho, anulado, né, contra o América, e também o pênalti não marcado contra o Coelho no jogo contra o Atlético. Aí, por fim, o Atlético informa aqui na nota que as jogadas foram analisadas pelos representantes da Federação Mineira e os áudios mostrados, né, ao Brax e também ao Pedro Daniel. No entendimento da comissão de arbitragem da Federação Mineira, houve um erro na não marcação do pênalti sobre o Bernard, no Clássico, contra o Cruzeiro. Concordo. No entanto, em relação aos outros 2 lances, que foi o gol anulado contra o América e o não pênalti contra o Coelho, em cima do Coelho, a federação manteve a interpretação de que houve falta do Coelho em cima do goleiro do América. Concordo. E que o gol anulado, quer dizer, que o não pênalti contra o Atlético, as imagens eram inconclusivas. Mas foi pênalti. Essa aí das imagens inconclusivas, gente... Aí ficou ridículo, porque, se eu não me engano, a decisão do campo... não, ele não deu o pênalti mesmo. O VAR não chamou, né? O Brax até questionou. Vou te falar, se a arbitragem no Brasil tivesse um critério fechado o seguinte, não tem imagem conclusiva, se o VAR fala assim, olha, não consegui ter certeza, né? Então, que prevaleça a decisão do campo. Para mim, o pênalti foi muito mais escandaloso do que o pênalti, inclusive, no próprio Bernard contra o Cruzeiro. Mas o VAR, ele tem o hábito de entrar no meio de várias decisões que não, você vê que até pelo tempo que eles estão lá avaliando, eles não chegam a uma conclusão clara, né? Rever 300 vezes, então nem eles têm certeza. E aí muda a decisão que estava lá no campo. Para mim, a partir do momento que eles decidirem, passou de 2 minutos, precisou de rever 4 vezes, mantém a decisão do campo. Acho que já vai melhorar muita coisa. Eu falo aqui, tem 3 anos que eu estou aqui, o Vanderlei testemunho disso, Sarinha, Max, é o seguinte, aqui no Brasil falta, o problema é interpretação e critério. Não tem critério, tem que ter um critério. Critério, exatamente, gente, aspas, esse tipo de lance marca isso, esse tipo de lance marca aquilo, e ponto. Está faltando critério, um juiz marca, o outro não marca, e tem que saber interpretar o lance, tem que botar alguém que entenda. Outra coisa, Sara, que eu preciso falar aqui, eu estou até assim, olha, aqui nós não temos compromisso com o SAF de Atlético nem de Cruzeiro, nem com o Menin, nem com o Pedrinho, nem com o Pedro Júnior, nem com ninguém. Muito menos nós não vamos aliviar aqui para Tite Cepacol e nem para São Pardal. Errado, eles vão tomar porrada. E volto a afirmar, o que perdeu o Mineiro cai antes da Quaresma, ponto. Eu estou falando isso há muito tempo. Vocês vão ver. E o outro não passa do meio do ano. Ainda tem isso também. O que for campeão mineiro não passa de junho, porque antes da Copa, a ruindade é grande. Eu queria falar uma coisa.
É engraçado o futebol nosso caiu tanto, na minha época, quando a gente sentia que o jogo estava ruim, porque isso aqui, gente, imagina na época anterior, quando não tinha VAR, não tinha nada, né? Hoje, o VAR erra, eu sei que erra, mas aqui, sabe o que acontece? Os times não estão julgando o suficiente para calar a boca do juiz. Esse é o problema. Porque se você joga a bola, faz gol, mete gol, rebenta com os caras, o juiz vai ficar olhando para você, não tem como. Isso é porque a qualidade do nosso futebol está caindo dia a dia. E os caras dependem de uma jogada, um joguinho, um lance de jogo para ficar brigando por causa do resultado. Sendo que tinha que chegar lá e arrebentar com o time. Essa é a verdade. O grande problema, o Tibus falou, o Max falou também, realmente é uma novidade esse tipo de que está acontecendo no Brasil hoje com os times. Não é só aqui em Minas, não. São Paulo está sofrendo com isso, o Rio está sofrendo com isso, os grandes times estão sofrendo. Esse sistema, e eu vou repetir, deixa chegar na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, vocês vão ver de lesão que vai ter no time. Aqui, Sarinho, outro detalhe que eu precisava te falar aqui. O gramado do Mineirão ficou pior do que o de Betim. Tô contigo, viu? Tô contigo. Agora eu vou falar, já teve o Brax reclamando da arbitragem, né? Questionando a arbitragem. Agora vamos ver o América com o Paulo Assis, diretor de futebol do clube, questionando o apito do clássico desse domingo. A gente sabe que nosso VAR ainda não é o semiautomático, então existe ainda interferência, necessidade de intervenção humana na decisão, e nos parece que foi escolhido uma linha exatamente onde o atleta do adversário não ficava impedimento, né? Então a gente vai pedir o áudio do VAR, né, para a gente entender, né, como é que essa decisão foi tomada, mas nos preocupa bastante, né, que tenha sido dessa forma. Claro que isso afetou o resultado do jogo, não estamos aqui de forma alguma tirando o mérito da vitória do Cruzeiro, mas aproveitar que a competição ainda não terminou, dá tempo da comissão de arbitragem, né, tentar evoluir e amadurecer esse tipo de decisão, mas que fique aqui registrado os protestos do América e que a gente vai tomar as providências cabíveis. Tá aí, o América também, mais um time insatisfeito com a arbitragem após a 7ª rodada. Enfim, eu acho que isso vai repercutir até o final do Mineiro, né? Com certeza, né, Tiba? Ô, Sarinha, com relação ao América, não tem muito o que reclamar, não. Com exceção do lance do segundo gol do Cruzeiro, que o Caio Jorge estava realmente impedido, natural, atrapalhou e tal. O segundo gol, ok. O primeiro não tem que falar nada, é falta de conhecimento de regra. Foi pênalti claro do goleiro, fazer o quê? Acho até que o América precisa de um goleiro. Detalhe, o Atlético está reclamando demais no Campeonato Mineiro de arbitragem. Já, pela experiência que eu tenho de ter assistido Campeonato Mineiro desde a época de torneio início aqui em Minas Gerais, vão ajudar o Atlético. No Brasileiro, o Atlético toma taca de novo da arbitragem. Mas no Mineiro é tradicional isso, ajudar o Atlético e depois o Cruzeiro. Isso aqui, gente, é tradição de Minas Gerais. O Vanderlei jogou no Cruzeiro, sabe disso. Primeiro, quando tinha o Elmer Guilherme na federação, a América era beneficiada. Agora, o Atlético reuniu hoje na federação só com o atleticano. Todo mundo que estava lá ou é conselheiro ou é torcedor nato do Atlético. Eu não estou aqui para passar pano quente em ninguém, nem vou passar. Todo mundo que estava na reunião da Federação Mineira é atleticano roxo. E aí quer o quê, gente? Aí chega no Brasileiro, toma ataque. Já estão ajudando o Galo. Aqui, rapidinho, que a gente já está caminhando para o final.